Pode abrir a câmera e o microfone, gente. Boa noite. Karen está dirigindo. Aham. Boa noite, boa noite. Pedro, abre seu vídeo, por favor. Vamos ser chegando, por favor. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite, Karen, que eu sei que você falou boa noite, mas seu microfone está desligado, então a gente não te ouviu. Continua desligado. Não, ia Dirige fazer. certinho, não precisa Deixa, ficar olhando no celular agora, não, e depois. por favor, deixa ele desligado. Por favor. Eu só queria ver sua carinha. Pedro, por favor, abre seu vídeo, por favor. Aí ele tá lá trocando de roupa, eu tô pedindo para ele abrir o vídeo. Você abriu seu microfone. Pode abrir o microfone para falar um oi também. Isso. Não. Parei no sinaleiro, boa noite. Pronto, Boa noite, Karen. É semáforo. É sinal, é sinal. Curitiba, dá licença. Cadê a sua outra metade? Karen, A minha outra metade, eu acho que deve estar dirigindo em algum lugar do mundo também. Ela também, deve né? estar chegando. Ela ia estar no trânsito também. Daí ela tinha entendido que podia deixar a câmera desligada quando eu falei. Eu não sei o que ela resolveu, Renê, mas a gente pega trânsito esse horário, né? Congestionamento. Sim, sim. Então ela deve estar na lida também. Eu já vou parar daqui a pouco, eu já chego daqui a pouquinho. Tá bom. Bom, vamos começar. Eu já estou gravando, tá? A nossa reunião. E dependendo nada. Dependendo de como andar da carruagem vai, a gente vai respondendo as perguntas e as dúvidas que surgirem para vocês. E a gente vai conversando e tentando marcar, responder, tentando, sei lá, conversar sobre os diferentes temas. Só Eita, respondendo o Pedro que ele também está dirigindo e daqui a pouco, a hora que ele chegar, ele vai ligar a câmera e abrir o microfone também. Tá tá, todo mundo chegando em casa. ele entrou em contato com você, no caso. Não, ele entrou em contato aqui, No Ah, chat, ele no mandou no chat. chat. o chat devia estar desligado. Ai, que Mas tá não. ótimo. Pois é. Então, tá bom. Pedro, então a gente vai começar com as perguntas que você mandou. Eu espero que você consiga ouvir. Então, a gente vai. Eu vou olhar aqui o que você. Você fez umas três perguntinhas, né? Uma você perguntou se a terapia craniosacral pode ser usada ou é utilizada no meio esportivo. Você queria saber qual que é o período de descanso entre uma sessão e outra de crânio sacro para autistas. E se durante uma liberação de diafragmas alguém relata uma dor, você deve continuar com as liberações, com o trabalho. E se você conta as dores que possam aparecer como um sinal de liberação. Muito bem. Deixa eu começar e depois eu deixo as meninas responder. No meio esportivo, terapia craniosacral é extremamente usado, principalmente com esportivos de alto nível, mas na recuperação, não na preparação. Justamente por você, com a terapia craniosacral, conseguir uma diminuição da ativação do sistema nervoso autônomo, do sistema reticular de alarme, dar uma maior integração das informações, dar um acalme, né, um relaxamento ao sistema nervoso central e ao corpo como um todo,
não é uma boa você usar a terapia crânio-sacral em preparação a qualquer atividade esportiva. Inclusive, a gente sempre diz para a pessoa não fazer qualquer atividade extenuante no dia que fez a sessão de terapia crânio-sacral. Mesmo academia, mesmo malhar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque se você está muito relaxado e muito ainda integrando as coisas, teu corpo vai estar muito mais propenso a lesões naquele momento. Então, sim, ele é muito usado no meio esportivo, principalmente de alto nível, né? É, mas na recuperação, no pós, não em preparação. E aí eu quero fazer um pequeno parênteses também, porque um outro lugar esportivo onde a crânio-sacro é muito usado é no hipismo, e não com os cavaleiros, mas com os cavalos, tá? E aí sim, ele é usado em preparação, em pós, enfim, de qualquer jeito, para manter a saúde geral do cavalo o melhor possível. E aí tem cursos específicos para isso, é um currículo em separado para veterinários e para pessoas que lidam com cavalos. Espero que tenha respondido. Muito bem. A segunda pergunta, quem de vocês quiser responder, Eu vai queria, lá. eu queria comentar uma coisa a respeito dessa primeira pergunta. Diga lá. Eu não trabalho com esporte, nem com atletas, né, de alto nível e tal, mas trabalho com pessoas que fazem atividade física regularmente e com um treino forte, vamos dizer assim, tá? E algumas dessas pessoas fazem regularmente sessões de crânio comigo e a partir desse trabalho, elas acabam se lesionando menos na prática, ainda que não sejam atletas, né? Mas como elas fazem um treino bem forte, com muita carga, elas se beneficiam muito no sentido de diminuir as lesões provocadas, né? Então, eu tenho, assim, não é um atleta de alto nível, mas é alguém que está praticando, e hoje cada vez Sim, mais as pessoas estão praticando N coisas, sim. e eu vejo que o trabalho favorece com que a pessoa esteja em condições melhores para esse treinamento também. Então, elas acabam se lesionando menos. Muito bem. Os Estados Unidos têm os intensivos da NFL ainda, não? Mas é de pós, né? Sim, sim. É de Complementarista pós. colégio. Sim, é de Pós e bem pós. pós mesmo, assim, para Pós quem bem já. pós. Pós bem pós, já fazendo parte dos estudos também das conclusões e das alterações neurológicas que foram descobertas pelas microlesões em jogadores de futebol americano e em outros esportes também, mas principalmente em jogadores de futebol americano, né? Mas entra também o boxe, entra também Muay Thai, entra também esse tipo de esporte de maior contato, onde o soccer, né? Que é o futebol normal, Futebol, a- futebol, nosso futebol, futebol. o nosso futebol, que acabou entrando também nesse estudo, alguns atletas acabaram entrando nessa pesquisa, né? Por conta das cabeçadas, por conta das lesões e por conta dos traumatismos cranianos sofridos. Mas aí é pós, Então, eu falei, é o pós do pós. pós do pós. Exato, exatamente. Tá? Vai lá, Ana Laura, você parece que tomou ar para falar alguma coisa. Eu estava pensando, né, nessa questão que a Fátima estava falando, e é justamente pensando na fáscia, né? Porque se a gente trata, né, as restrições de fáscia e o sistema facial mais solto, a chance ou a probabilidade de lesões diminui mesmo, né? Por conta dos tecidos poderem se deslizarem um entre os outros, né? Enfim, toda essa questão que é a base da terapia crânio-sacral. Sim, sim, sim. É isso aí. A Julieta está entrando. Oi, Julieta! Conectando áudio.
Bom, a segunda perguntinha do Pedro tem a ver com o período de descanso entre as sessões da terapia crânio-sacral. Ele foi bem específico. Para um autista, se pode fazer todo dia. Quem gostaria? Vai lá, Laura, vai lá. Eu? Você. Eu. Bom, a gente, desde o intro, né, a gente fala que a questão de terapia crânio-sacral, indicação é pelo menos uma vez, o espaço menor é uma vez por semana, podendo até ser duas, ou podendo até, conforme o caso, o paciente mesmo relatar quando que ele quer voltar, né? A não ser, né, como estava dizendo a Mina, né, no caso de estirão de meninos, mas isso é uma exceção, é um olhar especial. Normalmente é uma vez por semana, né, para todo mundo, E assim, é o máximo, tá, no Pedro? máximo. O máximo, é uma vez por semana. Quando são as exceções? As exceções são quando. é, ele viu, ele pôs o dedinho. É, as exceções são quando a gente tem um intensivo, que aí são 4 dias direto, das 8 da manhã às 5 da tarde, e é sessão o tempo inteiro, a gente para comer, para lanchar, e são 4 dias muito intensos, né? No Brasil, a gente ainda não fez nenhum intensivo assim para crianças. Uhum. E a gente também não teve ciente qualquer autista, ou pelo menos óbvio, né, e diagnosticado, dentro dos intensivos que a gente fez. Algumas pessoas a gente tem certeza que estão no espectro autista e que participaram do intensivo, mas não foi esse o objetivo, enfim. E aí sim a gente faz uma exceção. E meninos, no estirão de crescimento, porque os meninos eles crescem diferente das meninas, né? Eles realmente crescem em estirões, e durante os estirões de crescimento nos meninos, que cresce é o esqueleto e todo o tecido mole, inclusive o sistema de fáscias, tem que correr atrás do prejuízo. E aí todos os sintomas, principalmente de um autista, ficam piores, porque as restrições são maiores, a fáscia fica mais tensa, fica mais retesada. E nessas crianças, a gente costuma dizer que você pode fazer 2 ou 3 vezes por semana, mas só algumas técnicas muito específicas, e com alguém que saiba o que está fazendo, se é uma criança. Não é todo dia. Não Ainda é assim, todo não dia. é todo dia. Não é todo dia. Não é todo dia. O corpo realmente precisa de pelo menos 48 horas para se reorganizar ao redor das mudanças conquistadas na face, tá? Então, não é todo dia! Não é! E eu acho importante lembrar também que a sessão com a criança, ela também não tem um horário definido de 1 hora ou 1 hora e tal, né? Que a gente até consegue com adulto. A criança não. A gente pode até passar com ela um tempo maior, mas na verdade, talvez a gente só consiga fazer meia hora, né? 20 minutos, e ela ali já está trazendo que tá ok. Por isso é importante, como o Renê sempre fala, e quem já passou pela formação, já chegou na pediatria, entende que é preciso conhecer exatamente o que está acontecendo, as diferenças entre o adulto e a criança, é preciso saber acompanhar e perceber o ritmo crânio-sacral o tempo todo, porque isso faz com que a gente saiba exatamente se a gente pode continuar ou não, se você pode fazer ou não. E o que fazer também, né? Porque o ritmo, E o que fazer, é, sim. é, ritmo crânio-sacral pode nos guiar muito. A gente fala isso no introdutório, mas no introdutório a gente ainda não aprende técnicas ou maneiras, ferramentas para entender como que o ritmo crânio-sacral pode nos guiar. E, Pedro, a gente sabe que você só fez o introdutório, né? Desculpa, é maneira de dizer, tá? Você fez o introdutório. Então, é mais lá na frente que você aprende outras maneiras de olhar para o ritmo crânio-sacral e que ele vai te dizer
o que fazer, o que não fazer, como seguir, como não seguir, se esse é o começo ou se é o fim da sessão, enfim, ele realmente nos guia, mas para isso você precisa conseguir senti-lo de maneiras diferentes, de maneiras um pouco mais profundas e um pouco mais avançadas do que meramente a avaliação dos pontos de ausculta, da ausculta que vocês aprendem lá no introdutório. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Vou continuar com o Pedro e aí depois a gente passa para Karen, se ela tiver alguma pergunta assim, olhando. Julieta também, eu não estou te vendo, uma hora que você puder abrir o seu vídeo, a gente agradece, porque eu estou com saudade, eu quero te ver. Enfim, vamos lá. A outra pergunta, se durante uma liberação de diafragmas, o paciente autista relata uma dor suportável na cabeça, posso continuar as liberações. Mina, vai lá. É que, na verdade, assim, independente de ser autista ou não a dor, né? Se a dor aparece durante a sessão, a verdade é que você pergunta para o paciente se você pode continuar ou não. Porque tem paciente que fala, não, tá suportável, pode continuar. Tem gente que fala, tá suportável, mas eu não quero. E aí você tira a mão daquela região que tá. E, na verdade, você pergunta também onde que é a dor, né, que tá acontecendo. Se é onde está a sua mão, se a pessoa quer que tire a mão ou quer que continue. Mas aí é independente de ser autista ou não, para qualquer paciente, na verdade. Aí é indiferente o diagnóstico da pessoa, né? Então, Exato. a resposta mais simples é pergunta para a pessoa, simples assim. Parece besta, mas eu acho que faz toda a diferença, né? Aí que a gente sempre fala, incomodou, doeu, alguma coisa. Se não quiser que eu coloque a mão, me avisa que eu tiro. E aí isso tem que ser respeitado e eu acho que acaba sendo mais simples do que parece, é só assim. É isso aí. A Françoise chegou! E é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, tá? E aí, a última coisinha que você perguntou aqui, Pedro, é se você conta as dores que possam aparecer como um sinal de liberação. E sim, tá? Cada dor é um sinal de liberação. Só que aí, no caso da dor, você precisa fazer o que a Mina falou. Perguntar onde está, porque vai que você está. Aqui você falou alguma coisa que você estava trabalhando num diafragma e a dor foi ferida na cabeça, né? Tá? Pergunta se é a sua mão aqui no diafragma que está causando a dor lá na cabeça. E se o que que você pode fazer? Se aliviar, alivia lá, aí de repente é uma indicação de que a sua mão está um pouco pesada. Se você aliviar e não mudar a dor, não é, talvez seja ali, mas não é a pressão da sua mão que está errada, né? Aí é perguntar, tá, quer que eu continue? Posso continuar? Posso passar adiante? Quer que eu fique aqui? Quer que eu ponha a mão na cabeça? Enfim, quem vai te liderar, na verdade, é o paciente. E, de novo, só com o introdutório, você não tem tantas ferramentas para conseguir usar um diálogo ou saber né, o que fazer, porque você está fazendo protocolo de 5 passos, é o básico, é o basicão. Mas é bem isso aí, eu espero que tenha respondido. E é um sinal de liberação, com certeza. Fala, E Mina. caso o Pedro não esteja vendo, só ouvindo, só É, é entre aspas, tá? o só é Só a muito introdução é entre é, aspas. só a introdução é muito entre aspas. Ana Laura, você tomou ar? Não, estava pensando exatamente isso, né? Que pergunto se tem a ver com a mão e prestar atenção que a dor pode ser, né, uma outra hipótese além do peso na mão, que a gente está induzindo um pouco, né? Então, ter cuidado para não induzir a correção, porque às vezes a gente fica na expectativa, né, de que o diafragma vai liberar e tentar mexer um pouco mais. Então, é uma indicação de uma possível indução, uma Exato. possibilidade. Principalmente se tiver no diafragma pélvico, tá? Fala, Fátima, você também tomou ar?
É, é complicado, né? Essa coisa, a gente quer falar, o outro terminou, esse time assim no virtual, às vezes fica um pouco Complicado. alterado. Mas o que eu ia falar é o seguinte, numa pergunta aparentemente simples, né? Simples, óbvia, mostrando que Pedro está aí trabalhando, né? Porque essas perguntas só vêm mesmo, a gente estava conversando sobre isso, quando a gente está na prática e aí surgem as dúvidas. Mas nessa pergunta, quantos conceitos já da própria crânio estão embutidos, né? Porque na hora que você pergunta para o paciente se ele quer que tire, né? Ou como manejar aquilo, você está dando para ele a informação de que o protagonismo da sessão é dele, não é seu, né? Você que vai resolver, né? Exato. Porque normalmente o paciente fala, está doendo, para que a gente resolva se vai tirar ou não. Normalmente tem um pouco dessa expectativa, quem ainda não está acostumado né, com a crânio e como é que as coisas andam. E essa é uma grande oportunidade da gente começar a colocar para essa pessoa, né, quando a gente responde, você quer que eu tire? Lembrar ele que é ele que vai decidir sobre isso, na verdade, sobre todo o trabalho, né? Então, é uma pergunta que traz um monte de coisa já dos próprios conceitos da crânio para a Verdade, gente debater. verdade, verdade. E lembrando que muitos de nós, e o Pedro também, né? Muitos de nós somos fisioterapeutas e os nossos pacientes, se ainda nos conheceram no modo não só terapia crânio-sacral, às vezes as técnicas vêm acompanhadas com um pouco de desconforto, ou um pouco de dor, ou um pouco de seja o que for, e que isso é absolutamente aceitável, até mesmo desejável, né? E que Uhum. não é o caso, e não é o caso na crânio. Não deveria doer. E se dói, é um sinal de liberação, com certeza. E aí você tem que lidar com isso e da maneira que o paciente achar melhor, convir melhor para si. Certo? Eu espero ter respondido, Pedro. Se você puder botar a mãozinha para a gente ver. Joinha. Ah, muito Pronto. bem! Fantástico, fantástico. Gente, a Julieta, cadê a Julieta? Saiu? Ela caiu ou saiu? Faz um tempo já. É. Ela... Ixi! Karen, perguntas? Ah, Não tenho. Sua voz Fala! de fé. Eu tô aqui para escutar, para ver o Ah, que graça! Ah, graça! Não tem? Então tá bom. saudade. Sabe aquela coisa? Não, eu não tenho pergunta, mas eu vou fazer uma observação do meu ponto de vista pessoal, como paciente, não só como terapeuta. Da primeira pergunta que ele fez dos atletas, que até a Fátima fez essa observação, eu tive já em alto nível durante o tempo que eu já estava dentro da crânio, tanto como profissional como paciente, né? E para mim fez muita diferença realmente na prevenção das lesões. Mas eu realmente não dava conta, e eu falo isso porque é claro que eu tentei fazer a crânio e ensaiar pesado. É, não funciona. Não foi uma boa experiência. É, mas em compensação, assim, durante o momento que não estava em treino pesado, as lesões diminuíram consideravelmente, e inclusive uma coisa que eu notava muito forte, até passando um pouco até pelas observações da Ana Laura, em questão de deslizamento de fáscia, de deixar tudo mais molinho, né, entre aspas, eu ficava muito mais maleável nos momentos em que, por exemplo, eu tinha feito crânio, sei lá, na segunda, na terça eu ia fazer o balé, e eu senti uma maleabilidade muito grande, assim, o poder do alongamento e tudo era interessantíssimo isso. Era bem, bem pontual, assim. Dava para perceber nítido quando eu tinha feito e quando eu não tinha feito. Sim, sim. E técnicas como balé, como a ginástica olímpica, essas que requerem extrema flexibilidade, elas Uhum. reagem muito bem, mas muito bem mesmo, mas não no dia, porque no dia você fica zoada demais. Eu tenho, né, eu tenho os atletas que eu trabalho, eu sempre trabalhei muito com atleta. Uhum. E agora eu até tô com um pouco menos, mas o tempo que eu trabalhei, a crânio sempre foi uma coisa que me auxiliou muito como profissional também, justamente nesse sentido, como a própria Fátima falou.
mas era, sabe, assim, num pós-competição, como você tinha falado, principalmente o pessoal, assim, dos Ironman, né, de maratonas extenuantes, aquelas coisas que realmente desgastava, era muito legal de pegar, assim, no momento seguinte, e, sei lá, um dia, dois depois, aquele corpo que estava extremamente desgastado, isso fazia um bem enorme, assim. Era bem, faz uma diferença bem grande nesse ponto. Faz sim, faz sim, faz sim. A Françoise saiu também. Que pena, Também. Deixa que eu pena. comentar uma coisa que depois pode ser cortado ali na Karen, né? Às vezes tem uma estrela, uma coisa que está brilhando ali do lado. Você faz. Aí me lembrei da estrela d'alva. E lá vem. Esse povo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vamos lá. Pedro, você, não sei se você tem acesso a abrir o seu microfone, se você tem mais alguma dúvida que você gosta, ó, aproveita. Tem 5 pessoas aqui para sanar as suas dúvidas, incluindo Karen, tá? A Karen está ali assim, como assim 5? Mas é isso mesmo. Não precisa mostrar a estrela da alva. Se você tiver alguma dúvida, Pedro, você, por favor, abra seu microfone, tá? E eu vou contar uma questão aqui que a Miriam mandou uma mensagem agora, ela tinha se inscrito, que ela queria saber, mas ela queria saber mais sobre crianças, né? A crânio sacro em crianças, e eu acho que vale a pena a gente, mesmo que ela não esteja aqui, eu acho que vale a pena a gente comentar. Porque eu também sei que o Pedro tem interesse nisso também, pelo menos eu me lembro de alguma coisa disso no introdutório dele. Crianças. Quem pode trabalhar com crânio sacral com crianças são pessoas que já tenham feito pelo menos pediátrico 1. E o pediátrico 1 vem depois de somato 1. Então, a gente tem introdutório, crânio 1, crânio 2, somato 1, e aí começa o currículo extracurricular da pediatria. Você precisa de somato 1 para fazer pediátrico 1, e você precisa de pediátrico 1 e somato 2 para fazer o pediátrico 2. A grande diferença, e eu acho que isso vale a pena reforçar, a Fátima já tinha dito alguma coisa sobre isso, mas é o fato que você aprende a avaliar o ritmo crânio-sacral de uma maneira mais avançada, mais profunda, e é essa avaliação e essa sensação contínua do monitoramento de como está o ritmo crânio-sacral na criança naquele momento, é que vai determinar o que vai ser feito, quanto tempo vai durar a sessão, o que que pode, o que que não pode fazer. E às vezes é só um pedacinho de um protocolozinho, ou um passo só, ou uma técnica só, a sessão inteira. E dependendo da idade, a sessão tem 20 minutos, 30 minutos de extensão, e é só isso mesmo, porque é só isso que o corpo precisa naquele dia, naquele momento. Tá? Então, eu acho que vale muito a pena reforçar sobre isso de novo, e que a grande diferença da terapia crânio-sacral em relação a outras abordagens pediátricas, terapia manual também, é levar em consideração esse ritmo crânio-sacral e as suas nuances e as suas paradas. Acho que isso é o que nos diferencia da osteopatia pediátrica, é o que nos diferencia das abordagens, das outras milhares de abordagens pediátricas, mesmo o Bobat, mesmo a neurocomportamental, mesmo, enfim, todas as outras, os TheraSut da vida, enfim, todas as técnicas de pediatria, eu acho que essa é o grande diferencial. Você saber sentir, acompanhar, monitorar o ritmo crânio-sacral durante toda a sessão. Ana Laura, Fátima, Mina, alguma coisa a adicionar a isso? Porque eu sei que a Ana Laura nem tanto, mas a Fátima e a Mina trabalham mais com crianças. De repente,
Eu consegue? atendo pouco, eu atendo criança, mas eu não trabalho tanto com criança. Mas assim, às vezes a sessão de tempo, assim, pode ser que a sensação que dá é que é de uma hora, mas é que exatamente por ter esse respeito e de ouvir o ritmo e ter muito isso da responsabilidade também, às vezes dá uma hora porque é o tempo da criança deixar você trabalhar, da criança ter um tempo dela do tipo, não terminou ainda, mas você me dá um tempo aqui, eu preciso de um segundinho aqui, pronto, pode pegar de novo, pode continuar. Então, às vezes, assim, 20 minutos de técnica, mas a sessão tempo, né? Tudo relativo, às vezes demora, pelo menos nas minhas, perto de uma hora, por volta de uma hora também. Mas é isso, assim, nas crianças, além do ritmo, prestar muita atenção nos sinais, que aí a gente vai vendo mais para frente, quando é um sim, quando é um não, e quando é um não mesmo, para você não ficar insistindo, a criança vai te mostrar isso. E a gente respeita muito isso na crânio-sacral, nas sessões. E criança não precisa ficar parada, adulto também não. Mas, de novo, só para reforçar, não é aquela sessão redondinha. E redondinha eu digo assim também, tá? Que já atendi adulto que ficou andando, saracoteando também. Mas criança não é, às vezes o pai tem muito essa expectativa de, vai lá para relaxar, para deitar. Eu falei assim, não precisa, não tem essa necessidade. Então, a dinâmica da sessão é muito diferente nesse sentido, eu acho que é bom falar também, que às vezes a expectativa é assim, não, a criança vai deitar, vai dormir. Pode ser, acontece, mas não necessariamente. Às vezes entra no 360. E aí a gente avisa o pai. Pode Sim, ser que hoje a criança fique mais, porque acontece verdade, também. Oi, verdade, verdade. Pedro. Oi, Pedro. Eu, eu teria muitas coisas para falar de crânio em criança. Teria, não tenho, né? Porque eu sou absolutamente encantada até por vir desse mundo de trabalhar com fisioterapia pediátrica, neuropediátrica. E a crânio, não só com adulto, mas pediátrica, ela virou 360, né? Porque além disso tudo que vocês falaram, né? A primeira coisa, né? O primeiro tapa na cara, vamos dizer assim, que eu levei foi aprender a acolher a criança, no caso, exatamente do jeito que ela é. Sem isso, nada se faz. Eu recentemente estava atendendo uma criança, falando disso que a Mina falou, né? Às vezes a sessão pode, em tempo, o tempo que você fica lá pode ser até de uma hora e tudo, mas o tempo que você faz, às vezes, são 5 minutos, de fato, vamos dizer assim, né? Ali da técnica. Obviamente que a gente, como outras abordagens manuais, tudo, claro que a gente pode ver que a criança tem uma restrição ali, da BCO, da não sei o quê, blá, 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 a gente vê. Mas, diferentemente das outras técnicas que encontram a restrição e vão lá tratar, a gente só vai tratar se a criança permitir, né? Então, Entendi. recentemente, estava com uma criança de 1 ano e 2 meses, assim, bastante movimento e tal, e aí eu coloquei a mão nessa região, né, da BCO, e ele tirou, obviamente, ok, para dar. Aí depois a gente brincou um pouco, ele desceu, estava na maca, ele desceu da maca, aí a mãe dele que estava no chão, o chão lá do consultório é fofinho, ela se deitou no chão. Nesse momento que ela se deitou no chão, que aí o sistema de reticular de alarme dela tinha totalmente abaixado, ele sentou perto de mim, eu coloquei a mão novamente, isso foi uns 20 minutos depois da primeira vez, aí ele abaixou a cabeça assim e fez o seguinte, ó, ele fez assim. A mãe arregalou um olho depois, porque ela falou assim: ele tem problema no coração? Porque eu botei a mão no coração e aí ele ficou ali assim por uns 3 minutinhos, alguma coisa assim, com a mão ali, enfim. E depois saiu para a vida, né? E ela ali ela falou assim: eu vi, porque eu já tinha atendido primeiro filho dela, ela já sabia um pouco do trabalho. Será que ele está dizendo que tem alguma coisa no coração? Eu falei, não, calma, não tem nenhum problema cardíaco, que era isso que ela estava
mas, né? Então, assim, esses sinais e ao mesmo tempo estar monitorando o ritmo crânio-sacral, isso faz uma diferença assim tão absurda no trabalho, tão absurda e até hoje, apesar de já ter feito pediátrico há algum tempo, já trabalhar com as crianças assim há algum tempo, até hoje eu me emociono no sentido assim, eu me espanto de perceber de fato como eles comunicam, né? Sim, E com certeza. como nas abordagens de uma maneira geral, e muitas que eu, né, ainda pratico, mas de outra forma já, mas enfim, quanto tempo eu passei sem olhar isso, né? Sim. Então, assim, o trabalho com criança é uma coisa magnífica, mas realmente a gente precisa de maturidade no trabalho da terapia crânio-sacral, não só a parte técnica e fazer o pediátrico para entender a diferença, tudo, mas a maturidade da nossa presença junto ao paciente. Isso é fundamental, e só tempo e prática que dão isso. Era isso que eu ia falar, justamente quando a Renê começou a falar, né? Que precisa primeiro fazer intro, crânio um, crânio 2, somato um, para depois chegar lá. É por isso, né? Para a gente poder ter mão, poder ter percepção, poder ter intimidade com a terapia crânio-sacral, para ser tão sutil, para ser tão pouco e tão profundo, né? O quanto com criança é isso aí, é pouco, é aquilo que precisa e ser realmente tá ali como testemunha, como facilitador e a criança comandando, mas a gente não consegue isso de cara. Então, por isso que tem todo esse tempo, porque demora um pouco para a gente conseguir chegar lá, enquanto isso a gente vai praticando, Exato, praticando, né? exato, exato. E tem muita gente que chega na crânio sacro, eu acho que esse também era o seu caso, né, Pedro? Que chega na crânio sacro com a ideia de trabalhar com crianças. Foi o meu caso. Foi o caso, eu sei que foi o caso da Fátima. Que a gente já veio de um mundo de trabalhar com crianças. A minha especialização era em neuropediatria. E aí você chega no introdutório e você fica meio cabreiro, porque, ai, cara, você só vai mexer com criança lá no, sei lá, quinto módulo. Aí você vai no crânio 1, você vai, ainda não. Aí no crânio 2, a gente dá uma palhinha, mas é uma palhinha mesmo, né? Normalmente eu demonstro com o bebê durante o crânio 2, eu demonstro um atendimento para mostrar para todo mundo o quão diferente é trabalhar com crianças, usando as técnicas, sim, mas é totalmente diferente. Não tem o protocolo, não é passo um, dois, três, quatro, cinco. Não é. É totalmente diferente. Então, a gente faz essa apresentação no Crânio 2 para as pessoas começarem a entender que realmente você precisa de muito mais fineza de mão, de muito mais capacidade avaliativa do ritmo crânio-sacral para conseguir estar com a criança nesse nível, da criança bater a mão no coração e você falar assim, opa, isso é o nervo vago, lógico, estou mexendo aquilo, né? E fazer conexões que às vezes essa comunicação ainda não existe com a mãe ou com o pai. E você também aprender a estimular que essa comunicação comece a se desenvolver com mãe e pai, para que esse tipo de nuance que a gente aprende lá na frente, que isso também seja algo que no dia a dia os pais consigam se beneficiar e lidar com essa criança de uma maneira sei lá, mais íntegra, mais inteira, mais olhando a criança, principalmente se é uma criança que teve alguma dificuldade e que tem alguma necessidade especial, né? Que aí realmente essa comunicação vai ser de diferentes maneiras e a criança ela é sempre muito clara, muito clara. É a gente que não fala a mesma língua. Uhum. E com o ritmo crânio-sacral, como ele é um ritmo universal e é o ritmo mais central, o mais básico, antes mesmo da respiração, antes mesmo dos batimentos cardíacos, como a gente está em contato diretamente com esse cerne, essa comunicação mais profunda e mais basal, basal no sentido de ser básica e fundamental mesmo, ela acontece.
Então, eu acho que isso vale sempre a pena a gente lembrar e demonstrar nas sessões e falar para os terapeutas. Eu falo isso demais no meu Crânio 2. E aí, quando você faz somato 1, e aí você chega no pediátrico 1, e todas aqui fizeram pediátrico 1. E todas, inclusive eu, sem exceção, chega no primeiro dia do pediátrico 1 e fala assim: ah, não dou conta, não. Não era bem. Não, No primeiro, no nem isso. segundo, no terceiro, no quarto. Isso que eu esperava, não era, nossa, é muito além, é muito, né? É muito mais. E o bacana do curso pediátrico também, para mim, pelo menos, foi chegar no quarto dia e falar assim, tá, legal, eu agora sei fazer algumas coisas com crianças, bacana, bacana. Mas, na verdade, a minha caixinha de ferramenta para trabalhar com adultos ficou 300 vezes maior. Essa, esse foi, né, a minha conclusão, quando eu finalmente consegui chegar no pediátrico. Mina, Não, é que elas estão falando da maturidade e tudo mais. Eu demorei uma vida para fazer o pediátrico. Eu nem queria, na verdade. A Renê sempre falou: ah, você tem o pediátrico? Eu falei: ainda não fiz. Porque não sei que ela tem o pediátrico? Eu falei: não tenho. Até o dia que eu cheguei lá, inclusive junto com a Fátima. foi mesmo, foi mesmo. É porque você estava em tudo quanto é lugar, Mina. Você estava sempre em tudo quanto é lugar. Agora você pode falar que todos que vieram que eu fiz, eu estava lá em todos. Eu fiz parte de todos. Verdade. Ana Laura, Não, era isso. Nada a acrescentar. Acho que o Pedro deve ter mais alguma pergunta aí. Está com carinha de que pergunta. a carinha dele. Eu acho. Você é osteopata, né, Pedro? Você fez osteopatia? Isso, fiz osteopatia, acho que já faz uns 10 anos já. Eu Ixi, me formei. deve estar Agora levando eu atendo só com tanto, osteopatia. deve estar levando tanto tranco da crânio sacro, coitado de você. Né? Tem que diminuir um pouco o peso da mão, né? Com Tá certeza, muito né? pesado. É, É, é outro nível. Não dizendo que um é melhor do que o outro, mas é outra abordagem, é outra cabeça, é outro foco, é outra intenção, né? E aí, de novo, só com o introdutório não é o suficiente para você realmente conseguir assimilar as grandes diferenças da crânio-sacro com a osteopatia, tá? Mas é muito diferente. E a Fátima também vem do mundo da osteopatia, né? É, Ana Laura não, Ana Laura é Eu Suchá, né? fiz técnicas, né? É, Eu trabalho é, com RPG e é. não é Mina, uma Mina, formação. Mina também não, né? Não, da Ah. osteopatia não. Mina é Karen, purinha, a mina é pura, a mina é bem pura, a cheia de Mina orquídea na crânio sacro, Karen, sem você nenhum chegou a fazer preconceito. osteopatia? Não, né? Fez? Não, Tem, não a cara. fiz. Não, eu não tenho a mão pesada, né? Apesar de eu trabalhar sempre com a medicina tradicional chinesa, eu sempre tinha muito. Muito leve. Eu não gostava. A sensação que eu tava é que eu agredia o paciente. E a ósteo, eu tenho uma experiência negativa de uma vez terem me manipulado um pescoço meio numa força meio que do ódio, não foi do amor aqui. E, gente, eu fiquei. Então, até hoje eu tenho medo, falando, não, vou me desossar. Sabe a galinha que você faz assim, quebra o pescoço? Eu me sinto a galinha ali na beira de ir para a panela. Então, eu não acabei não fazendo, mas é uma. Vocês estavam com saudade. Jesus. Então, com saudade. É uma técnica que eu gosto muito da osteo. Inclusive, eu trabalho associado com muitos osteopatas aqui em Curitiba, porque em Curitiba tem Sim. praticamente eu, a Fã e mais meia dúzia de gato pingado, que também não tem tantas formações assim na crânio, mas a gente trabalha muito associado. São técnicas que são, como o Dr. John fazia, né? São técnicas complementares. Sim. E só assim, acrescentando a questão da pediatria, eu só preciso lembrar, quando eu fui fazer o pediátrico, Pedro, eu fiz porque eu queria chegar no obstétrico. Daí tinha o raio do pediátrico no meio, eu não trabalhava com criança, não quero trabalhar com isso.
Quando eu cheguei no primeiro dia, eu falei, eu definitivamente não quero trabalhar com isso. E hoje, eu sou a rainha de atender bebê. Ah lá. Então, é apaixonante. Mas eu amo as gestantes também. Mas é só um parênteses. Exatamente. As voltas que a vida dá, né? As voltas que a vida Exato. dá. E só voltando nessa combinação da osteopatia com a terapia crânio-sacral, Dr. Opledger e o Jean-Pierre Barral, que são as duas grandes, são os grandes nomes, né? Tanto de um lado quanto do outro. Os dois, eles trabalhavam juntos, eles eram amigos, eles dividiam o Jean-Pierre, quando ele passava 6 meses, 6 a 8 meses na França, e os outros meses ele passava nos Estados Unidos. Ele trabalhava dentro do Instituto Opledger e ele dividia o escritório com o Dr. John, né? Com esse cara que está aí. Então, e eles trabalhavam muito juntos. Então, essa coisa de compartilhar, de juntar as ferramentas é algo que a gente vê. A partir de Somato 1, a gente começa a ver isso mais, de trazer outras abordagens para dentro da crânio sacro, saber quando pode, quando deve, o que deve fazer, sem perder de vista o que é cada coisa. Porque aí você também sabe, tá, terapia crânio-sacral, ela faz isso, ela serve para isso, ela chega nisso, e isso é terapia crânio-sacral. Mas está faltando, sei lá, um lift de um estômago, uma mexida no esfíncter, está faltando, seja o que for. E aí, quem é expert nisso é o pessoal que fez a manipulação visceral. Ah, você está mexendo no estômago, de repente dá uma dor radiada lá no pé. E tu sabe alguma coisa de acupuntura ou de medicina chinesa? Cara, na hora, se você tiver a possibilidade de ter alguém que tenha uma agulha e colocar ela naquele meridiano, naquele ponto, naquele lugar, vale muito a pena. O corpo já está te dizendo que é isso que ele precisa. Nesse momento, aí vale acoplar. E é o que a Karen também faz, que a Karen também é acupunturista, né? E aí é o que a gente faz também nos intensivos. A gente sempre traz outras abordagens para dentro da terapia crânio-sacral para serem usadas no momento certo, no lugar certo, para complementar a terapia crânio-sacral, nunca para substituir. Certo? Eu tive muita sorte, assim, de ter feito um curso com o professor Marcial, que ele é do Barral, né? Zanelli, sim. Então, eu atendo muito na linha dele, assim, do Marcial do Barral. Então, hoje eu faço ausculta, chego no ponto, no foco de tensão. Aí eu, chegando nesse ponto, estou começando a utilizar alguma coisa que eu sei da crânio sacral naquela região ali, para começar, para depois atender uma víscera, um esfíncter. Então, é assim que eu tô, a parte estrutural, assim, raro estou atendendo, aplicando, né? Então, é muito mais a parte mesmo de víscera, crânio, ou alguma mobilidade de ilíaco, mas essa parte mais bruta, assim, da osteopatia, eu, graças a Deus, já deixei de lado, assim. As quebradas de pescoço de galinhas, né? Essas assim, essas já não fazem Porque às mais vezes é o que parte. o corpo precisa também, e tudo bem, mas É. é uma um conto, então, digamos, um conto não, né? Uma história que aconteceu no meu consultório, porque eu tenho uma paciente que ela não deixa ninguém manipular a cervical dela porque ela não gosta, deve ter tido uma experiência bem tipo a da Karen, assim, que é tipo assim, ninguém encosta no meu pescoço. Falei, não, não tem problema. E ela já fazia a crânio, então. E aí teve um dia que precisei fazer uma técnica que daí o Pedro vai aprender lá no CS2, que chama liberação regional de tecido. E aí, cabeça. E aí, obviamente, eu segurando a cabeça dela, e a cabeça foi com Deus, né? Digamos assim. Foi para tudo quanto é lado. E aí, no meio da sessão, ela só falou assim: Maíra, deu, fala delas.
o meu pescoço está te dando uma permissão que você não tem noção. Eu falei, ela tá deixando você manipulada. Eu falei bem assim, porque eu não tenho osteopatia. Se eu tivesse, talvez, mas eu não tenho, eu não faço nenhum tipo de manipulação. Eu falei, ah, mas seu corpo tá bem dando essa permissão porque sabe que eu não vou fazer, né? Ela deu tanta risada. Porque é isso, eu só tava seguindo o movimento, eu não tava fazendo nenhuma manipulação, né? Aí ela Inês, entendeu, ela falou assim, não, realmente, porque não é você que tá levando, mas a minha cabeça tá indo. Eu falei, eu só tô dando suporte para ela ir pra onde ela quer. Mas ela não, e ela ria. Eu falei, mas é mais ou menos por aí mesmo. Ela tá dando uma permissão que você não tem noção. E eu sabia que ela tinha isso de agonia. Eu falei, eu só vou segurar e a gente deixa. E aí foi a sessão, e aí ela liberou bastante a cervical que ela estava precisando naquele dia. Mas foi bem curioso, assim, e ela vocalizar isso, né? Tá te dando uma permissão. Eu falei, tá me dando porque sabe que eu não vou, né? Aí ela entendeu, realmente você não vai, por isso que tá deixando mesmo. mas para Mas isso você precisa vir para o crânio 2, Pedro, o dia que assim, conseguir fazer o crânio 1, porque pelo amor de Deus, né? Jesus Difícil. amado, tá difícil, tá difícil. Você mora em Presidente Bauru. Prudente? Bauru. 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 Tinha de mim. ó, É, pois é, pois é, pois é. E esse crânio 1 de Sorocaba já não vai dar, porque teve uma pessoa que já saiu, né? Então, eu acho que amanhã o pessoal do escritório vai estar lidando com uma data alternativa que daria para ser e a gente vê o que a gente consegue fazer. E eu também estou tentando, que você veio para São José do Rio Preto para fazer o introdutório. Sim. A gente está vendo se a gente consegue, com as meninas da organização aqui dos cursos, com a Janaína e com a Marita, ver se a gente consegue marcar um crânio 1, nem que, nem que seja só com uma turminha pequena, porque, pelo amor de Deus, ninguém merece. Já remarcou, desmarcou isso desde o ano passado. Caraca, velho. Tá Se precisando. quiser, se É, quiser eu me internar na sua casa aí, para você me explicar as coisas. não é bem assim que funciona. A gente precisa, pelo menos, se a gente conseguir fazer aqui em Rio Preto, que ninguém precise sair daqui, eu consigo fazer com 4. Eu já fiz cursos, eu já fiz crânio 1 com 4. É pouco porque não dá para trocar muito, né? Você só tem 3 outras pessoas em quem você pode é, praticar. testar, praticar. Mas se for para fazer aqui, eu faço com 4 tranquilo. Em Sorocaba é que não dá, porque é muito caro, né? Mas a gente vai se falando. Meus amores, já são 4 para a hora. Ó, Pedro e Karen, acabou sendo uma aula privativa para o Pedro. Olha que beleza. Todo mundo que se inscreveu acabou não aparecendo, que pena. Mas eu espero que tenha valido a pena. Se tiver qualquer outra dúvida, essa é a hora. Ó, aproveita. As cabeçonas da terapia crânio-sacral estão aqui. Todo mundo, só das altas, só dos avançados para frente. Qualquer coisa tem os grupos de estudo, se aparecer dúvida depois, manda mensagem. Pelo Sim, sim, menos Só, sim. só uma Ah, dúvida só, então. Aquela que eu falei que eu estava liberando o diafragma e começou a doer a cabeça. aham. É, aí eu continuo no diafragma, eu diminuo a mão, tento fazer alguma mudança na pressão, mas eu continuo nela até passar essa dor de cabeça ou não? Ou só Mina, quando dá. responde. Você qual colocou uma foi, mãozinha assim, hein, Pedro? Eu acho que você colocou uma mãozinha quando a mina respondeu, hein? qual que foi o seu combinado na hora que você começou a sessão, em É, relação a sinais de liberação e tudo mais? as três liberações lá. Ah, então. Aí. Espera, mesmo se tiver passado, então. Porque. E E aí pergunta, né? é. Pergunta para a pessoa. Tá. Pergunta para a E às pessoa. vezes, se você passa para outro lugar e for complemento do que você estava fazendo, às vezes a dor passa. Às vezes a dor fica um pouco também como reação da sessão. E aí eu vou falar isso por experiência própria, eu paciente. Às vezes eu saio com dor de cabeça de alguma sessão, uma dorzinha chatinha, assim, mas dá 48 horas passa. Nem 48 horas, assim, no final do dia, no dia seguinte eu já
Já tô bem, assim. Mas pergunta. E às vezes, se a pessoa quiser que você fique mais um pouquinho lá, daí, né? Mas se você combinou 3 sinais, espero a quantidade de sinais, ou o reequilíbrio, ou a repulsa. Aí depende do sinal que for dar para você finalizar a técnica de diafragma naquela Ok, região. perfeito. Certo? Muito bem, Certo. meus queridos, muito bem, meus queridos. Ó, grupo de estudos ainda tem alguns virtuais ainda para acontecer essa semana, se não me engano. Esse- É, dá uma olhada, Pedro, eu vou mandar para você depois o calendário dos grupos virtuais. Eu acho que tem mais um ou não, mas Eu acho que é enfim. da Fátima, não é? Ou da Ana Laura. Não, nessa semana tem o da Renê, mas É aí o ele da não pode Renê. participar. É, mas ele Ah, não a pode gente já participar porque é terminou de crânio abril, 2. né? O meu é de Abril já abril. acabou. Não, o meu de Já abril acabou. já. Terminou abril já. O meu de maio será presencial. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Você está convidado, pode vir, não tem problema nenhum. Mas é Mas, Eu tô presencial, tá, perto. Pedro? mas em junho eu faço ele virtual. Cada mês eu faço presencial. Pega lá o contato da gente. É. Eu nunca O te vi meu vai num ser grupo de em estudos junho. meu, viu? Só para te falar. O meu vai ser em junho, dia 7, e o tema vai ser tubo dural, para finalizar o protocolo que eu estava revendo no anterior. Em maio não vai ter, Nina. Não, porque o intro é a cada 2 meses. Tá. Ana Laura, quando é que vai ser o seu? Não é no terceiro sábado, nem vi que sábado que vai O ser, seu é mas no é no quarto terceiro. sábado, Ana Laura. Mudou para o quarto? Ah, é, porque Você agora que não vai ter. É verdade, é que eu estou achando que o quarto é o da Renê. É que eu tento fugir de todos para poder oferecer em todas as semanas. É isso Então, o aí, seu estou no não vai ter, quarto. não? Ah, já não teve? Já não teve. Não, já não teve, né? É, eu espero inscritos e tem que ter dois, porque eu já levei bronca de fazer com um só. Não É, pode. eu também. Eu também. E aí, Eu também. e eu tô perto do Pedro, né? Tô em Tapetininga, não é tão longe. Exato, exato. Daria até para ir presencial. Hashtag, fica a dica, É mais divertido. mais divertido. Mas enfim, ó, foi ótimo. Eu amei esse mês todo. A gente estava conversando antes de vocês entrarem, Karen e Pedro, que a gente vai tentar manter pelo menos uma vez por mês esse encontro para a gente conversar sobre diferentes temas, dependendo da sugestão dada, dependendo de o que vier na cabeça da gente, enfim. E a cada semana a gente vai soltando pedacinhos dos vídeos das lives que já foram Corta, feitas, das corta. palestras que a gente já teve, dos podcasts que a gente já participou, e assim a gente vai alimentando as dúvidas e sanando as dúvidas também sobre a crânio sacro no Brasil. Eu espero ver você, Pedro, quanto antes num Crânio 1. E, Karen, eu vejo você em outubro. Pelo menos eu. Não, antes, setembro. Não, acho que não é. É O- julho, René? Ah, é julho. Ah, desculpa, É é julho. julho. Eu Nossa, vejo a cara em setembro, em isso. outubro. Eu vejo a Karen em julho, no Crânio 1, é isso? É isso. Ó, Pedro, tem crânio em Curitiba. É Olha julho. lá, Olha lá. é uma É. opção. É mesmo? É, E- não, mas é possível também. Ó, Claro. falar que teve gente de São Paulo e de Rio Preto que foi fazer CS2 lá em Belém. Exato, Exato. Nossa. Eu fui fazer o exatamente. CS2, eu saí de Curitiba e fiz meu CS2 em Recife. Olha lá. Exato, exatamente. Exatamente. Vale a Eu não vou pena, nem hein? falar, né? Eu não vou nem falar, porque eu fiz os meus cranianos, as anatomias lá nos Estados Unidos, então, poxa, e aí em Recife, e ali em, sei lá, Curitiba, gente, pelo amor. Enfim, gente, foi um prazer enorme. A gente vai se vendo, a gente vai se comunicando, a gente vai se falando, vão divulgando a terapia crânio-sacral para a gente voltar a ter não só pacientes, mas também alunos e pessoas interessadas em fazer a formação. Certo? É. Um beijo grande.
Obrigada, gente. Bom Dia das Mães, semana que vem ou na outra, para vocês, Obrigada. quem são mães, e a gente se vê em breve. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, obrigado.